Saudações ignorantes, todos reflexivos. Uma aventura excêntrica, uma viagem subnáutica, 3.800 metros de profundidade no fundo do Oceano Atlântico. Qual o objetivo? Ver os destroços do Titanic bem de perto. Qual a data marcada? 18 de junho de 2023. Para quê? Por quê? Para satisfação pessoal e porque posso pagar. 5 tripulantes, um submersível. O que pode dar errado? Essa foi a notícia que percorreu todo o planeta. Após 1 hora e 45 minutos de descida, o submersível perdeu o contato com a equipe da superfície. Sua reserva de oxigênio é suficiente para 4 dias e uma corrida contra o tempo se inicia. Infelizmente, em 22 de junho de 2023, exatos 4 dias após o desaparecimento, qualquer esperança de resgate com vida se esgotou. O veículo de 685 quilos virou um sarcófago aquático de metal. Para informações mais precisas ou não sobre o assunto, basta pesquisar nos canais de notícias especializados. Porém, as abordagens desse vídeo serão um pouco mais específicas referente a alguns comentários e questionamentos feitos sobre o tema, bem como algumas opiniões controversas. Então, vamos usar nossa ignorância e refletir sobre o assunto. Um magnata aventureiro, um ex-comandante da Marinha, um empresário, investidor e filantropo, e seu filho de 19 anos e o próprio fundador da Ocean Gate. 5 pessoas, um único destino, as profundezas do Oceano Atlântico e, infelizmente, a morte. Como explicar uma decisão tão controversa e como essas 5 pessoas ingressaram em uma aventura tão cheia de riscos? Vamos apresentar alguns tópicos para tentar compreender. Muito se questionou como os tripulantes foram tão irracionais ao ponto de fazer algo tão arriscado. Primeiramente, é importante entender a irracionalidade, um conceito que se refere à falta de lógica em um pensamento, comportamento ou tomada de decisão. Quando uma pessoa age ou pensa de maneira contrária à razão ou ao bom senso, podemos dizer que ela está sendo irracional, e essa condição pode se manifestar de várias maneiras. Sendo assim, podemos presumir que ser irracional também pode ser entendido como uma tomada de decisão com base em emoções muito fortes, ignorando informações lógicas e relevantes. Outra característica que também pode ser observada nesse tipo de pessoa é que elas possuem de forma muito forte a crença. Independente de que forma ela se manifeste, quando uma pessoa mantém uma crença persistente em algo, mesmo que haja evidências contrárias, claras e convincentes de que as chances de sucesso são mínimas ou nulas, elas não enxergam dessa forma. Titã era o modelo do veículo e a única informação correta sobre o mesmo. Mas afinal, era um submarino mesmo? Compacto daquele jeito? E a resposta é: não, não era. Um submarino é projetado para viagens subaquáticas prolongadas e podem viajar grandes distâncias submerso. Ele possui sistemas de propulsão avançados, sistemas de suporte à vida e recursos de armazenamento de suprimentos para suportar missões de longa distância. Por isso, possui um casco resistente à pressão e sistemas de propulsão adequados para navegar sem depender da respiração atmosférica. Os submarinos são usados normalmente para fins militares como patrulha, reconhecimento e lançamento de projéteis, porém também existindo modelos civis. Ah, então submersível me parece a mesma coisa, não é? Um submersível de fato tem semelhanças com um submarino, porém é geralmente projetado para missões mais curtas e de menor alcance. Pode ser usado para exploração, pesquisas científicas, resgate, inspeções ou fins recreativos, mas normalmente não possui as características de um submarino em termos de autonomia, recursos e profundidade de mergulho. Por isso costumam ser mais compactos e podem ser operados por uma tripulação menor ou de forma remota. Então, sobre isso, um submersível usa mesmo controle de videogame? Isso é mesmo verdade? Sim, é verdade. Para ser ainda mais preciso, um controle de computador. Pelas imagens mostradas do joystick, parece ser um modelo F710 da Logitech, mas apesar de parecer absurdo e usando a palavra que algumas pessoas mais usaram, rudimentar, o uso de equipamentos semelhantes ao joystick é comum em submersíveis, sem contar que rudimentar trata-se de algo básico, primitivo, simples ou pouco desenvolvido, tudo que esse tipo de controle não é. O que você esperava? Que um submersível fizesse um 360 ou um drifting debaixo d'água? Seu movimento é basicamente vertical e horizontal. Sendo assim, por mais estranho que pareça, para essa função, o dispositivo cumpre bem o seu propósito. Pela natureza complexa da expedição, sabemos que existiam riscos reais e o contrato que os tripulantes assinaram com certeza possuía uma cláusula de risco de prática perigosa, o que limitam a cobertura quando o contratante se envolve em atividades consideradas perigosas ou arriscadas, como esportes radicais ou mergulho profissional. Ou seja, você pode morrer, e se morrer, a responsabilidade é inteiramente sua. A questão é que a companhia
foi acusada por ex-funcionários de não cumprir testes de segurança, o que configura negligência. Inclusive, depois do ocorrido, um produtor de televisão americano que participou de uma das expedições corroborou que existia de fato um termo de responsabilidade que evidenciava o risco de morte. Um jornalista que foi convidado a participar da mesma expedição afirmou que a viagem não foi nada tranquila e era possível perceber um certo improviso na construção do veículo. Só o fato da escotilha de entrada ser somente aberta por fora já suplanta a necessidade de um contrato para explicar sobre o risco de morte ao entrar no submersível, porque mesmo que fosse possível abrir por dentro, também seria a morte certa, o que nos leva ao risco mais grave possível em caso de mergulho recreativo. Primeiramente, para quem não sabe a diferença, basta lembrar dos prefixos in para dentro e ex para fora. Sendo assim, explosão é um processo no qual uma grande quantidade de energia é liberada de forma repentina e violenta, gerando uma onda de choque e às vezes dispensando fragmentos e detritos no ar. Já na implosão, o processo ocorre quando um objeto ou estrutura colapsa ou desmorona em direção ao seu centro devido à aplicação de forças externas. Nesse processo, a pressão externa é maior do que a pressão interna, o que resulta no colapso para dentro. Imagine a pressão que a água exerce a 4.000 metros de profundidade. Então convenhamos, o que é um veículo comandado por joystick, escotilhas duvidosas, possível negligência ou um contrato de cláusula de morte comparado a isso? Infelizmente, algo que se tornou realidade. Mas existem questionamentos que deixam as coisas ainda mais perturbadoras. Aparentemente, não existem registros de outros acidentes na Ocean Gate, o que significa que, se houve negligência, foi apenas nessa viagem fatídica. Existem relatos de outros tripulantes que participaram da expedição e aprovaram a experiência. Ironicamente, os mesmos que apontaram os riscos não foram os mesmos que foram e voltaram das profundezas? Que fascínio é esse pelo Titanic que faz as pessoas participarem de algo que, em contrato, te diz com todas as letras que você pode morrer com certeza e mesmo assim não desistem? Que poder de persuasão tão grande é esse que consegue convencer as pessoas a ignorar tantos riscos iminentes? Que desejo é esse de se arriscar em prol de uma aventura tão exclusiva e tão custosa? Que excesso de confiança é esse de uma pessoa que, mesmo sendo CEO da empresa, se propõe ele mesmo a fazer uma viagem que conhece todos os riscos? Aliás, qual a linha que separa um homem adulto que deliberadamente aceita os riscos do fundo do mar e a de 4 crianças que involuntariamente conseguem sobreviver por 40 dias em uma inóspita floresta cheia de perigos? Enfim, para algumas dessas perguntas, meu intelecto limitado não tem respostas. Para outras, posso apenas conjecturar. No caso do CEO da empresa, creio que foi um excesso de confiança, também conhecido como viés de superconfiança, uma tendência psicológica na qual uma pessoa superestima as suas próprias habilidades, competências ou conhecimentos em relação à realidade objetiva. É um viés cognitivo que pode afetar o processo de tomada de decisão e o comportamento humano. Com relação aos outros tripulantes, outro viés cognitivo pode ser empregado, o viés de disponibilidade, que ocorre quando a probabilidade de eventos ou frequências com que algo ocorre é avaliada com base na facilidade ou informações relacionadas a esses eventos. Ou seja, o fato da taxa de sucesso das expedições terem sido bastante elevadas talvez tenha sido motivo suficiente para ignorar todo o resto. E já que entrei nesse assunto de vieses cognitivos, existe um outro chamado de viés de estereotipagem, que é a tendência de atribuir características generalizadas a um grupo com base em estereótipos, sem considerar as diferenças individuais. Isso pode levar a preconceitos e antipatias injustificadas em relação a um grupo específico. Uma expedição desse porte, obviamente, é custosa e, como tal, não é qualquer pessoa que pode pagar por ela. Muito se falou sobre os 5 milionários que fizeram o que fizeram somente para ostentar ou por pura vaidade. Comentários e tweets desse tipo inundaram a internet, inclusive com alguns ressaltando que a tragédia foi merecida, afinal, ricos só gastam dinheiro com futilidades. Uma verdade difícil de negar é que cada indivíduo atribui o valor que ele acha importante ou relevante para as coisas que ele gosta. Tem gente que gasta dinheiro, por exemplo, com obras de arte, moedas raras, action figures. E para quê? Para que comprar uma obra de arte se tudo que posso fazer é ficar olhando para ela? Para que ter um monte de moedas velhas se não posso comprar nada com elas? E é sério que você gasta dinheiro com bonequinhos? Se esse dinheiro fosse meu, eu gastaria com algo bem mais útil. Perspectiva é algo único, assim como gosto. O que é importante para uns não é para outros, mas certamente tem alguém que compartilha dos mesmos gostos que os seus. Algumas pessoas se contentam em ver o Titanic por documentário ou filme na segurança de seu sofá, enquanto 5 pessoas queriam ver o Titanic de perto, e posso apostar que ainda outras pessoas, se tivessem a oportunidade, fariam igual. Percebo com isso que o problema de algumas pessoas não é o que os milionários fazem com seu dinheiro, mas o que elas fariam se tivessem o dinheiro que eles têm. Uma soberba e inveja tão descabidas que deixo de me importar se os riquinhos metidos a bestas vão viver ou morrer. Infelizmente, eles agora padecem nas profundezas do oceano, enquanto infelizmente algumas pessoas padecem nas profundezas da própria alma.
Você, se considera um reflexivo e ignorante e gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal e ative as notificações, não se esquecendo de curtir, compartilhar e, se possível, comentar. Agradeço por prestigiar, confie apenas em Deus e em si mesmo, reflita sobre tudo reconhecendo sua ignorância e até a próxima.